E aí, no término de domingo para segunda, meu coração se encheu assim, o Senhor colocou água no meu coração sobre algo bom do Senhor. Veio essa palavra. Eu disse, aleluia, Senhor, eu creio que o Senhor tem algo bom para nós. Algo bom para nós como igreja, como família, como cristão. Eu creio naquilo que o Senhor está preparando, naquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia. E aí, então eu comecei a preparar a palavra, o bom de Deus. Enquanto eu preparava, o Senhor ia falando, ministrando no meu coração, e uma mensagem assim poderosa. E quando eu terminei a mensagem, eu digo aleluia, concluiu. Mas aí começou a vir aquela inquietude, e eu começo a ficar um pouco desconfiado. Que inquietude é essa, Senhor? A palavra já está pronta. Mas não era essa palavra para essa noite. Amém? E aí eu disse, Senhor, mas o que é então? É um culto de milagres, então vamos falar de milagres. Vamos orar por milagres. Vamos manifestar a nossa fé por milagres. E então eu comecei a preparar a palavra ali, tempo de milagre, preparando. E quando terminou a palavra, veio aquela inquietude de novo. Eu disse, Senhor, de novo. E não era a palavra para essa noite. E aí eu vim aqui no gabinete ontem, conversar com o pastor. E a urgência e a necessidade do evangelismo. Do evangelismo missionário, evangelismo de rua, de bairro. E eu disse, Senhor, é essa palavra que o Senhor tem então. Aí de ontem à tarde, até 11 horas da noite, estudando, preparando. E quando terminou, veio aquela inquietude, e não era a palavra para essa noite. E aí já era 1h da manhã, eu disse, eu vou dormir. Opera o teu milagre. Eu vou dormir, que eu creio que o Senhor vai falar em meio ao descanso, em meio ao sono. E aí sim o Senhor ministrou algo no meu coração. Que de fato, igreja, algo bom para nós. Algo bom para nós, não somente como igreja Adonai, mas como família. Como crente, como pai, como mãe, esposa, esposo, como filho. O Senhor tem algo bom para você. Também é verdade que nós estamos em um tempo de milagres, povo de Deus. O Senhor tem um bálsamo de milagres para ser entregue. Milagres para ser manifestados. Nós precisamos voltar para o lugar de milagre, como nós nunca voltamos. E também é verdade da necessidade do evangelho, do evangelismo. Creio que o Senhor tem tudo isso para nós desfrutarmos como igreja. Mas antes disso, o Senhor tem outra coisa para falar conosco. E o que eu quero falar hoje, nessa noite, é sobre um espírito que é vivo. Não um espírito que é frio. E às vezes nós pensamos que nós não estamos vivendo essa frieza espiritual. Mas por falta de entendimento e não avaliarmos a nós mesmos, às vezes nós estamos entrando nesse lugar de frieza espiritual. Por isso eu quero que o Senhor quer esquentar os motores. Quer nos incendiar para o bom de Deus. Quer nos incendiar para os milagres de Deus, quer nos incendiar para uma vida missionária, mas para isso o Senhor quer nos tirar do lugar. E às vezes esse lugar que nós estamos já está frio, e você nem percebeu. Aleluia. Atos, capítulo 20, no versículo 9. Atos capítulo 20, no versículo 9, traz um relato de um acontecido bastante interessante. Deixa eu ver se a minha versão... A minha começa com certo jovem. Amém? Aleluia, glória a Deus. Traz a passagem de um jovem que estava vendo Paulo ministrar quando de repente ele caiu da janela. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, sobre essa passagem.
certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Aleluia! Glória a Deus, povo de Deus. Eunico não era um homem rebelde. A palavra do Senhor não fala sobre isso. Não diz que tipo de vida aquele homem tinha. Não diz qual era o comportamento dele. E às vezes nós pensamos que a frieza espiritual está muitas vezes envolvida com a rebeldia. Mas aquele jovem não era rebelde, assim como eu e você. Eu creio que nós não somos rebeldes. Aleluia. Ele não era incrédulo, povo de Deus. Eu creio que se ele estava ali é porque ele cria naquela mensagem que era pregada. Cria no poder daquela mensagem. Assim como eu e você. Nós não somos rebeldes. Nós não somos uma igreja de rebeldes. Nós somos uma igreja que crê no Evangelho de Deus. Nós somos uma igreja que crê na mensagem. E ele estava no lugar certo, ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo. Mas o que é que diferencia desse início da mensagem para aquilo que nós estamos aqui? Eu não sou rebelde, eu creio e eu estou no lugar certo, ouvindo uma mensagem. Assim como aquele jovem, nós estamos aqui hoje. Mas então ele caiu. A Bíblia relata que ele dormiu. Mas isso traz uma grande reflexão. Será se nós estamos acordados ou estamos dormindo? Como você avalia a sua vida? Como você avalia o seu espírito diante daquilo que você está vivendo da presença do Senhor? Eu quero trazer um alerta que a presença física, a minha presença física aqui, não significa que eu também estou presente espiritualmente. Eu não estou falando de separação do nosso ser, mas eu estou falando que muitas vezes nós estamos cumprindo um ritual, marcando presença. Criou-se uma rotina de estar na presença do Senhor, fisicamente, e muitas vezes nosso espírito está tão distante. Ele estava em uma reunião, mas estava na janela, amados. Amados, e janela ela traz um significado espiritualmente. Quando você sonha com janela, há um grande indício que você está em um lugar e está olhando para fora. Ou você está fora e está olhando para dentro. Aleluia. E aquele homem estava na janela. A janela traz esse significado de indecisão, de não saber qual é o lugar correto. Ora o coração daquele homem estava no mundo, ora estava na palavra. E muitas vezes nós nos pegamos assim, na presença do Senhor, mas olhando para uma janela espiritual que está apontando para o mundo. Às vezes nós nos encontramos dessa forma, distraídos na presença do Senhor, contemplando mais aquilo que está lá fora, do que aquilo que está aqui dentro. Por isso a nossa presença física, amados, importa, mas ela não diz tudo. Que essa noite seja uma noite de nos avaliarmos. Avalie você quando você vai para a célula. Avalie você quando você vai para o culto, quando você vai para um evento missionário. O que é estar presente ali? Será apenas o seu corpo ou o seu espírito também estar naquele lugar? E eu creio, igreja, que o Senhor nos chama para um lugar onde a nossa presença física talvez vai ser o que menos vai importar, mas sim o nosso coração. Sabe o algo bom de Deus que eu falei? O tempo de milagre, o tempo de missões.
Creio que Ele se aproxima e o Senhor quer de nós, não um espírito frio. Tiago, mas eu oro, eu faço aquilo, mas sonda o teu coração. Há quanto tempo você não avança? Mas todo lugar que é quente, se você não aquecê-lo, a tendência é esfriar. Tudo que é quente, se você não aquecê-lo, a tendência é esfriar. E nós precisamos ter esse entendimento, amados. Caminhar sempre para frente. O sono espiritual, ele é silencioso, povo de Deus. Ele é manso conosco. É difícil você perceber quando ele está acontecendo. Quando você percebe, você já caiu da janela. Ele não dormiu de repente, aquele jovem. Ele foi vencido aos poucos pelo cansaço, pela distração, pelo comodismo. E às vezes acontece conosco, amados. O cansaço vai servindo de justificativas. E aí vem as distrações, aí vem o comodismo. O comodismo é uma prisão sem grades. Espiritualmente falando, povo de Deus, nós somos cercados dessa prisão sem grade. E quando nós nos encontramos nesse caminho de frieza espiritual, olhe para a tua vida de oração. Veja se você está no seu melhor momento. De certo que a nossa vida, altos e baixos. Ora nós estamos alegres, ora nós estamos tristes. E vamos indo essa montanha russa. Porém, esse alto e baixo, ele tem que ir avançando na nossa vida. Olha para a tua vida de oração. Eu quero que nessa hora você sinta saudade do seu melhor momento de oração. Sinta saudade daquele lugar de choro. Daquele lugar de arrependimento, povo de Deus. Eu lembro que eu jejuava, eu lembro que eu orava, eu lembro. Toda lembrança vai para o esquecimento. Por isso, Igreja Nova Aliança, Adonai, volta para o teu lugar de oração. Volta para esse lugar de desespero. Não deixe esse lugar vazio, amados. Às vezes você pensa que está avançando, pensa que está amadurecendo, mas não está, amados. Volta para esse lugar de intercessão, que você passava noites orando ao Senhor, que você tinha alegria. Amados, qual foi o melhor momento seu da leitura da palavra? Que você sentiu prazer, que você ansiava chegar naquele momento para poder pegar a palavra e meditar. Às vezes nós perdemos isso. As escrituras vão ficando como algo obrigatório em nossa vida, quando na verdade tem que ser algo prazeroso. Lembra agora qual foi o melhor momento na tua vida que você se deleitava sobre a palavra do Senhor. Lembra desses tempos que você fazia anotações, que você estudava, que você se juntava para meditar na palavra. Lembra desses dias. Povo de Deus, lembra dos dias que o teu coração queimava para estar aqui no culto, onde você desejava vir cultuar na presença do Senhor Jesus. E se a gente não ficar em alerta, suavemente nós vamos perdendo a paixão de estar na presença do Senhor. Suavemente nós vamos esquecendo o lugar de oração. Suavemente nós vamos deixando a palavra ser esquecida na estante, na cômoda. Quem vai adormecendo não percebe até que já esteja dormindo.
Aquele homem então caiu. A queda dele foi física, mas também representa uma realidade espiritual. Quando a alma adormece, o espírito enfraquece e o corpo cai. Não foi a mensagem de Paulo que o fez cair. Não é a mensagem das Escrituras que nos faz esfriar. Muito pelo contrário, é o comportamento que nós temos diante daquilo que vem do Senhor. Uma queda espiritual não é um processo que acontece de um dia para o outro. Dia após dia, nós vamos esfriando. E nós, como igreja, como membros dessa casa, nós temos muitas palavras de avivamento, meu Deus. Muitas palavras de avivamento. E o mais engraçado dessa mensagem é que ela vem de encontro a esse tempo. De encontro ao tempo que o Senhor quer fazer algo verdadeiramente conosco. Mas antes que tais coisas aconteçam na minha e na tua vida, o Senhor nos diz assim: sai desse lugar de frieza, amado. Tiago, mas eu não estou frio. Mas será se estamos quentes? Será se o nosso coração está verdadeiramente incendiado, apaixonado por Jesus, disponíveis, sabe? E quando nós falamos dessas coisas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: Tiago, eu vou sair daqui falando de Jesus, eu vou sair daqui fazendo a obra. Irmão, entenda. Essa semana eu falei um pouquinho na célula que não é sobre aquilo que falamos, nem sobre aquilo que fazemos, mas é sobre aquilo que nós carregamos. Então a frieza espiritual não tem a ver com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Porque podemos estar em um lugar e estar vazios. Mas diz respeito àquilo que nós carregamos. Então a queda, a frieza espiritual diz respeito a perder aquilo que carregamos. Perder a presença do Senhor na nossa vida. E muitas vezes nós não percebemos que estamos se esvaziando, mas não de nós mesmos, mas da presença do Senhor Jesus. Porém, igreja, mesmo quando estamos frios, caídos, pode-se dizer assim, e o cair, eu não estou falando de cair em pecado, para que você não diga eu não estou em pecado, eu estou falando de cair na frieza espiritual, mas mesmo quando estamos assim, o Senhor nos chama para levantar. Mas eu quero dizer algo para nós nessa igreja: põe-te de pé. Sabe, eu não estou falando que nós estamos caídos, mas o Senhor está nos chamando: põe-te de pé, que eu quero falar com a igreja. Amados, se levanta para ouvir a Deus. Se levanta, igreja, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar na tua vida. Se levanta em oração. Se levanta na alegria de viver. Mas é tão bom viver, mas é tão bom viver. É maravilhoso desfrutar da vida que o Senhor nos entregou. E nós só vamos ter esse entendimento se estivermos queimando de paixão na presença do Senhor Jesus. Paulo não abandonou aquele homem que caiu. Paulo desceu, inclinou-se e abraçou. Deus não desiste de nós. Mesmo em meio à frieza, à paralisia espiritual, o Senhor não esquece de nós. Ainda que nós venhamos a esquecer do Senhor, o Senhor não tem frieza diante de você, amados. A palavra do Senhor diz que o Espírito tem ciúmes de nós. Ciúmes. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes. Ele é o selo, a garantia. E será se nós temos ciúmes do Espírito?
mas ainda caídos, frios, o Senhor nos chama para um despertar espiritual na presença dEle. O Senhor ainda realiza ressurreições, amados. Eu fiquei pensando, Senhor, o porquê dessa palavra. Mas o Senhor quer nos levantar para um próximo nível. E não é de hoje que falamos isso. Várias palavras, vários pregadores falaram, o Senhor tem promessa, o Senhor quer nos levantar. O Senhor quer nos levantar, mas não vai esperar o pastor segurar na tua mão para te levantar, igreja. Tem que partir do teu coração. Nosso Deus ainda realiza ressurreições. Todos julgaram aquele homem como morto, mas Paulo declarou a vida estar nele. Talvez estejamos desanimados, igreja. Tanta coisa acontecendo. Tanta correria acontecendo. Tanta coisa que não era para acontecer, acontecendo na tua vida, e a gente vai se distraindo, se desanimando, está tão corrido. O que eu mais falei essa semana para o pastor foi, está tão corrido, eu já tinha mensagem salva. O pastor perguntava alguma coisa, eu só encaminhava, está tão corrido. Amados, é melhor correr do que estar parado. Não queira estar paralisado. Esse correria do dia a dia não pode servir de desculpa, igreja. Os teus dias estão passando. A tua vida está indo em direção ao encontro do Senhor Jesus. E imagine a sua vida passando em uma correria diante dos seus olhos. Nós acabamos não percebendo aquilo que Deus tem a fazer. Aí o pastor Tiago, tu vai passar aqui na igreja? Aí eu lembrei que eu ia falar para ele, tá tão corrido. Aí eu disse, pastor, eu estou correndo para a igreja. Amados, corra para os pés do Senhor. O nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de avivamento. Após uma frieza espiritual, deixa eu dizer algo. Vem um tempo de avivamento. Por isso, se a tua vida está um pouquinho desanimada, tem um tempo de avivamento que o Senhor quer trazer. Tem esse tempo que o Senhor quer liberar sobre nós. A vida daquele homem não acabou com a queda, mas foi o início de um milagre na vida dele. Certamente ele testemunhará daquele dia. Por isso o Senhor quer nos incendiar, mas verdadeiramente, poderosamente. Nós não cansamos de dizer isso, não nos cansamos de pregar essa mensagem, amados. Sempre que alguém vem aqui, eu vejo, eles vão orando, dizem assim, Senhor, nós oramos por um avivamento, um despertamento, algo dentro do nosso coração. Povo de Deus, o tempo está passando e é preciso entender isso, é preciso entender isso. O Senhor tem algo extraordinário para nós como igreja. Tem algo bom para a tua vida. Mas é necessário esse entendimento. Ser lançado no bom de Deus. Mas um avivamento pessoal, um despertar pessoal, ele começa do momento que você reconhece que você precisa avançar. Que o teu espírito está frio. E aí vem um arrependimento sobre nós, povo de Deus. Nós precisamos nos arrepender de como estamos conduzindo a nossa vida, amados. Nós precisamos ter esse entendimento, que é para frente que se anda. E buscar esse lugar de oração. Buscar esse lugar de meditar na palavra, onde a palavra vem restaurar o nosso espírito. E ter o entendimento de buscar e carregar a presença do Senhor Jesus. A palavra de hoje é despertar para nós, igreja. Um despertamento espiritual, para que a gente possa ir para o próximo nível, amados. Isso vai depender do nosso comportamento.
Qual a resposta nós daremos para essa mensagem? Quando eu terminei ela, eu fiquei pensando nisso. Senhor, qual é a resposta que eu vou dar para essa mensagem? O que eu tenho que viver após essa mensagem? Que ela seja simples no teu coração, mas que nós possamos carregar isso. A tua correria não pode afastar a presença de Deus na tua vida. As tuas desculpas só servem para você mesmo. Volte para o lugar da presença, amados. Volte para esse lugar. Não saia sem essa presença. Não avance sem a presença de Deus, amados. Às vezes nós pensamos que por estar fazendo, estamos carregando a presença. Não faça sem a presença. Não ande sem a presença. Mas nessa noite eu queria ter um momento maior de oração. Que seja uma oração assim que restaure o nosso coração. Que traga ânimo, que traga vontade, que traga prazer em nós. Para que nós possamos desejar o amado de nossas almas. Povo de Deus, esses dias eu tive um sonho que eu via as pessoas correndo. E umas avançavam, umas iam na frente, outras iam atrás, iam se distanciando, povo de Deus. E aí eu fiquei um pouquinho preocupado, mas porque o entendimento que eu tive é que nós precisamos avançar em unidade, em comunhão. Não queira ir sozinho. Olhe para o seu irmão. Diga, não quero ir sozinho. Eu não quero avançar sozinho. Por isso eu quero orar com você nesse sentido, igreja. Volte para o lugar de oração. Igreja do Senhor Jesus, volte para esse lugar de oração, igreja. Não deixe esse lugar vazio, não deixe esse lugar da presença vazio, não deixe esse lugar da intimidade vazio. O Senhor tem coisas nesse lugar, esse lugar de oração é o lugar de milagres. Volte para esse lugar de milagres. Volte para esse lugar onde você encontrava o Senhor. Porque o Senhor quer fazer algo na tua vida, verdadeiramente. Saia daqui com isso. O Senhor quer fazer algo na minha vida, o Senhor quer fazer algo na minha vida, o Senhor quer me fazer transbordar na presença dEle. Por isso, corra para esse lugar de intimidade. Corra para esse lugar de intimidade, igreja. Essa mensagem é urgente, amados. É urgente da parte do Senhor, amados. Eu fiquei pensando assim, Senhor, essa mensagem vai parecer que a gente é uma igreja fria. Nós não somos, povo de Deus. Mas o Senhor está nos chamando para mais. O que nós estamos vivendo hoje já não vai servir para o que o Senhor tem para nós vivermos. Aquilo que estamos falando hoje, amados, já não vai servir para aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a falar. E nós precisamos nos preparar para isso. Por isso eu quero orar com você, que você pudesse ficar de pé. Onde você está?